Os 7 céus. As premonições paranormais provam que a consciência ultrapassa o corpo mortal, comprovando a vida eterna, sem nenhuma religião. Cristo demonstrou que o céu de juízo é uma condição íntima de esclarecimento de consciência, e não de aparência. O se discerne ou não, não existe meio de discernimento. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. Eu, Paulo, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios 12, 2 a 4. Este terceiro céu referido por Paulo é o futuro, no paraíso da perfeição. Evoluímos da dimensão pretérita espiritual para o presente na Terra, para depois irmos a um futuro acima, em uma nova condição adiante, mais evoluída. Geralmente as imagens paranormais vindas do subconsciente não são literais, as visões vêm por parábolas, para desenvolverem a compreensão humana. Todas as respostas não estão longe, mas dentro de cada um. O ser humano é a imagem e semelhança em evolução do seu ser superior de consciência. Portanto, viemos de milhões de anos, e encontramos um anjo mensageiro, e evoluímos para o primeiro céu, e respiramos. Depois, fomos ao segundo anjo mensageiro no segundo céu, e nos alimentamos. Seguindo, fomos ao terceiro anjo mensageiro no terceiro céu, e tivemos as sensações. Após, fomos ao quarto anjo mensageiro no quarto céu, e tivemos a visão. Então, fomos ao quinto anjo no quinto céu, e escutamos. Depois, fomos ao sexto anjo mensageiro no sexto céu, e sonhamos em nossos subconscientes. Então, por fim, chegamos ao sétimo anjo mensageiro no sétimo céu, e conseguimos a plena consciência. Assim, no sexto dia, na era cenozoica, surgiu o hominídeo, depois o Homo sapiens. E, há 14.000 anos surgiu a raça ariana. Quem não desperta ressuscitando de consciência através de seus 7 sentidos anjos mensageiros não consegue compreender claramente o contexto do mundo relativo ao seu redor. Por isso, Cristo afirmava, tem olhos e não veem, a verdade, tem ouvidos e não ouvem, a verdade. São cegos, mentais, guiando cegos, mentais. Quem não discerne na compreensão de seus 7 sentidos fica em um infernal mundo inferior de consciência, ardendo com a verdade para se purificar de juízo. Os 7 sentidos são os 7 olhos que enxergam tudo por dentro e por fora. Eles são também 7 anjos, ou mensageiros, que são os 7 espíritos enviados à Terra. Então, os ignorantes ficam com os seus 7 sentidos anjos mensageiros como 7 demônios, que os carregam para um inferno de consciência. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Lucas 8, 2. O ser humano era originalmente livre, sem doutrinas nem preconceitos, mas por provar de preconceitos de bem e mal ele morreu para a sua eterna evolução de consciência. Por isso, dizemos que Cristo veio salvar o mundo do pecado original, desde a soberba de Adão. A ilusão de orgulho afasta o ser humano da realidade da vida.
Os carentes e cegos crentes não enxergam que qualquer ritual é estupidez. Inventaram tantas religiões e nenhuma existe na realidade. Todas são mentiras inventadas. Deus é a consciência de livre e puro amor, e não regras inventadas. Os bestas hebreus sem juízo, adoradores do bezerro de ouro, receberam também leis místicas, para serem presos. Misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. O esclarecido Cristo veio e acabou com toda a mística lei de Moisés. Portanto, quem cobra dízimo é anticristo. Logo, o adulto tem a sua liberdade sexual, sem o direito de censura por ninguém. Pecado é só injustiça, pois a palavra vem de delito. O termo Cristo significa limpo, puro para ir a Deus. E o termo Deus significa uma consciência mais evoluída, adiante de outros seres. As crianças vêm puras, sem doutrinas nem preconceitos, sem dívidas passadas, sem pecados. Logo, não existe a estúpida teoria reativa de reencarnação. Os médios são enganados por entidades iludidas com as suas soberbas, mas, que lhes revelam fatos. Somente Cristo ressuscitou de consciência, acima até dos profetas. Os soberbos espíritos dos diabos nem encarnaram, muito menos reencarnariam. Não se anda para trás na evolução de consciência nas espécies. O ser evolui de consciência ou não. Não existe meia verdade, nem existe meia salvação de juízo. Não existe meio céu, nem meio inferno. Portanto, não existe purgatório, nem umbral, nem limbo. Depois do fechamento do ciclo evolutivo vem a salvação ou a condenação. Então, agora, depois de 3,5 eras, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas preconceituosas, ficam presos no inferno ardendo com a verdade, para sempre. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes, ou 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13:8. 1/3 dos espíritos do pretérito nem encarnaram, ficaram como diabos no inferno. Depois do fechamento de todo o ciclo evolutivo, outro terço, dos que encarnaram na terra, que ficou besta também vai para o inferno, junto dos diabos. Só 1/3 se salva e herda a terra, vindo em uma raça adiante. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Salmos 37:11. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Os bestas gananciosos idólatras do capitalismo mamon destroem a terra. Cristo ensinou a cooperação e o compartilhamento, que conservaria a terra. Os espíritos dos diabos podem ficar em planetas mortos, mas seres humanos não. Por serem impuros, nenhum religioso pode entrar no reino da verdade de Deus. Só a verdade é santa, intocável, perfeita. A verdade é o Espírito Santo. A verdade liberta e salva a consciência. Na verdade, somente os puros, sem doutrinas nem preconceitos, podem ir a Deus. Os vaidosos dizem, eu sou cristão, ou eu sou judaísta, ou eu sou espírita, ou outra coisa inútil. Assim, todos eles ficam iludidos, limitados e presos com as suas mentiras. Quem não se libertar de suas ilusões ideológicas não pode entrar no reino de Deus. O puro tem amor, o iludido tem religião. A vida real é inefável como o amor, ela não tem regras. Deus é puro,
Ele é Sol, eu sou o que sou, sem nenhuma doutrina nem preconceito. Ressuscitar é levantar, despertar, acordar de consciência para a pureza da realidade da vida eterna, na unidade do infinito. Profecias são premonições de fatos, sem nenhuma religião. Então, seja puro, salve-se de juízo, ame a consciência perfeita sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, sem soberbas, sem doutrinas nem preconceitos.